Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu trouxe um convite, na verdade, para que vocês leiam comigo 6 livros que vão te aperfeiçoar, que vão te transformar em 2023. E onde vocês podem ler esses livros comigo? No Clube MSL. Mas, mesmo que vocês não participem do clube ano que vem, o que vai ser uma pena, vocês podem ler esses livros também ao longo do ano, porque eu tenho certeza que serão jornadas transformadoras. São livros selecionados a dedo lá para o clube, que tem muito a nos ensinar, tem muitas mensagens profundas mesmo para trazer para a gente. Mensagens essas que nos transformam a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de lidar com o outro, a nossa forma de resolver os nossos problemas, enfim, a nossa forma de enxergar o outro, não só de lidar, mas de enxergar o outro. Enfim, serão jornadas transformadoras. Então, independente se você vai ler comigo no clube ou se você vai ler aí sozinho, não tem problema, leia esses livros. Então, vou deixar aqui essas indicações. Falando em clube, nós vamos abrir as inscrições para o Clube MSL de 2023 no dia 5 de janeiro. E antes de abrir as inscrições, eu vou fazer um workshop gratuito, são 3 aulas gratuitas que vocês vão poder participar. Basta se inscrever aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. As aulas vão ser nos dias 3, 4 e 5 de janeiro. O tema do workshop é Navegando em Águas Profundas, onde a gente vai falar justamente desse potencial transformador dos livros mesmo. Então estejam lá comigo. É um workshop assim mais contemplativo, um workshop para mudar o seu olhar com relação à literatura, para que você realmente aproveite o potencial dos livros em 2023. Que é o objetivo do clube, é o objetivo do Desafio MSL, que já tem o vídeo aqui com as categorias do desafio. Então vem comigo em 2023 que você vai se dar bem, tá bom? Então agora eu vou indicar essas 6 leituras para vocês e eu espero que vocês façam as leituras comigo lá no clube. Então, o primeiro convite de leitura é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, como vocês podem ler. Eu já estou relendo, porque eu já li esse livro, já estou relendo e produzindo conteúdo lá do clube para vocês. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1813, portanto é uma obra da literatura georgiana, literatura inglesa, né? E o que esse livro pode nos ensinar? É a história da Elizabeth e do Darcy, que eles vão se encontrar, eles têm muitas diferenças, eles vão ter que aprender a lidar com o seu orgulho e com os seus preconceitos, e eles vão perceber que cada pessoa é construída a partir das experiências que ela vive. E por isso a gente precisa ter um olhar mais bondoso para com o outro. A gente precisa entender que as pessoas pensam diferentes de nós, porque elas tiveram experiências diferentes. A gente precisa se livrar do nosso orgulho e dos nossos preconceitos para a gente ter uma melhor convivência e, às vezes, para a gente viver uma linda história de amor, né? Esse livro aqui, não pense que ele é um romancezinho água com açúcar, porque ele não tem nada de água com açúcar. Ele tem muito da ironia da Jane Austen e, gente, é uma ironia deliciosa, tipo Machado de Assis. Não é que eles são parecidos não, mas essa questão da ironia da Jane Austen, eu lembro muito da ironia do Machado de Assis, porque eu gosto muito da ironia dos dois. É muito inteligente, é muito bem colocado, é um livro muito gostoso de ler e que tem muito a nos ensinar. Então fica aqui o meu primeiro convite de leitura para 2023. Próxima leitura que eu venho convidar vocês é a de Madame Bovary, o romance dos romances aqui do Gustave Flaubert, publicado em 1856, se eu não me engano. Esse livro aqui vai nos ensinar muito sobre as nossas escolhas. Aqui nesse livro vai se apresentar uma escolha feita pela protagonista, ela vai tomar uma decisão aqui na vida dela que vai ter consequências, então tem muito esse sentido de causa e consequência, da gente pensar bem naquilo que a gente faz, por que a gente toma as nossas escolhas e o que nos leva, na verdade, até essas escolhas, e a gente pode identificar na nossa própria vida os nossos acertos, os nossos erros, né, as decisões que a gente já tomou, por que a gente já tomou essas decisões, e a partir dessa reflexão a gente aprende a tomar novas decisões melhores. E tudo isso a gente vai refletir
durante a leitura aqui de Madame Bovary, além de também ser um super clássico da literatura francesa, um livro muito importante. Este daqui eu ainda não li, então eu vou descobrir ele junto com o pessoal lá do clube, que eu espero que você esteja lá com a gente. Mas é um livro que eu já tô com altas expectativas, porque dizem que é super tranquilo de ler, que é gostoso. Então, além de ter muito a nos ensinar, é um livro que vai nos divertir. Então fica aqui o meu segundo convite de leitura para 2023, Madame Bovary. O próximo é mais um livro da literatura inglesa, só que dessa vez ali da era vitoriana, um livro escrito pela Anne Brontë, que era a única Brontë que ainda faltava a gente estudar lá no clube, que é aqui a senhora de Whitehall Hall, a inquilina de Whitehall Hall, a moradora de Whitehall Hall. Ele tem com esses 3 títulos aqui no Brasil, tá bom? É o mesmo livro. E é um livro que ele foi publicado em 1848, também, se eu não me engano. Posso estar me confundindo com as datas, mas eu vou deixar aqui na tela se eu errar alguma, tá? E é um livro que ele vai trazer também essa questão de uma escolha muito difícil da personagem, só que aqui a gente vai aprender muito sobre julgamento, sobre tabus, sobre liberdade de escolha, que o foco aqui não é debater muito sobre as nossas decisões, mas sim sobre o nosso direito de fazer as nossas decisões e, consequentemente, o nosso dever de respeitar as decisões do outro. E aí a gente entra nesse lance do julgamento, como que a gente julga as pessoas, como que as pessoas nos julgam, até onde a gente contribui, essa era de cancelamento aí na internet, até onde a gente contribui para isso, né? E quão ruim é isso para a nossa sociedade de uma forma geral, porque as pessoas começam a viver usando máscaras, porque as pessoas começam a ter medo de mostrar quem elas realmente são, de falar das suas ideias, das suas opiniões, porque sempre vai ter aquela enxurrada de julgamentos e isso tira a nossa liberdade de escolha muitas vezes, e tudo isso sim vai ser tratado, pelo menos lá no clube, e é o que eu sugiro que você faça, mesmo que você não esteja no clube, a partir da leitura aqui deste livro, que traz a história de uma moça que ela tem que fazer uma decisão difícil na vida dela, e a partir daí a gente vai acompanhar como que fica a vida dela, como que a sociedade vai lidar com essa escolha que ela fez. Tem um mistériozinho, então eu recomendo que você não procure saber muito a fundo sobre esse livro aqui antes de ler. Se você já sabe do que se trata, assim, qual foi essa escolha que essa mulher fez, não tem problema, você vai aproveitar o livro também. Mas se você não sabe, mantenha-se assim que vai ser melhor ainda. Então fica o convite para vocês lerem Anne Brontë comigo também em 2023. Antes de passar para o próximo livro, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Em 2023 a gente vai ter muita novidade por aqui. Então se inscreva para você ficar por dentro de tudo e para você me apoiar também, porque se você se inscreve, se você curte os meus vídeos, tudo isso me traz um ânimo a mais, uma motivação a mais para continuar fazendo aqui o conteúdo para vocês. Então não deixe de se inscrever, não deixe de curtir os meus vídeos, tá bom? Que é um apoio muito legal que você me dá fazendo isso. Próximo livro, então, que eu vou convidar você a ler comigo em 2023 é um livro da literatura russa, que é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Este livro aqui, especificamente, eu ainda não li, mas eu já li um outro livro do Turgenev, que foi Primeiro Amor, que é um livro que, assim, eu vi que ele tem uma escrita maravilhosa, é um livro que ele coloca, assim, umas alfinetadas ali nas entrelinhas, sabe? Ele não fica esfregando a moral do livro na nossa cara, mas ele coloca com sutileza e a gente fica pensando mesmo no livro durante um bom tempo. Então eu acredito que esse daqui vai acontecer a mesma coisa. É um livro, o próprio título fala Pais e Filhos, ele traz essa questão de conflito geracional. E o que eu acho muito importante eu vejo hoje a nossa sociedade perdendo um pouco essa questão de valores familiares. E eu vejo também as pessoas confundindo você discordar da opinião dos seus pais, que pode acontecer, de você desrespeitar os seus pais. Isso é diferente. Você pode discordar, mas você não pode desrespeitar. Existe uma hierarquia, existe uma tradição ali que deve ser respeitada, sim. E a gente tem perdido isso. E isso, para mim, desmorona não só a família, né?
ajuda a desmoronar ali a sociedade mesmo, de uma forma geral. A gente vai perdendo aos poucos os nossos valores e isso leva ao caos total. Então, eu acho que esse livro aqui pode nos fazer entender melhor essas relações aí entre pais e filhos e a partir da análise dessas relações a gente perceber não só os vícios das nossas relações com os nossos pais ou com os nossos filhos, mas também com outras pessoas, como que a gente lida com as outras pessoas, se a gente respeita as outras pessoas, porque discordar, mais uma vez, é diferente de desrespeitar. Então é um livro que eu acho que tem muito potencial de trazer esse tipo de reflexão, que eu particularmente acredito que é uma coisa muito necessária, uma discussão muito necessária nos dias de hoje. Daí, mais uma autora inglesa. No ano que vem a gente só vai ter autoras inglesas. Os autores eu variei na nacionalidade deles, mas as autoras são só autoras inglesas e elas vão vindo numa crescente cronológica mesmo. Então a gente tem Jane Austen da era georgiana, a gente tem a Anne Brontë da era vitoriana e a gente tem Virginia Woolf, que vem depois ali já da era vitoriana, e nós vamos ler juntos então Orlando. Este é o meu convite. Orlando é um livro que ele vai trazer a transformação de um mesmo personagem durante séculos. Então é um livro que fala de transformações e a partir da observação das transformações deste personagem aqui que a gente vai acompanhar, a gente vai analisar as nossas próprias transformações, as nossas próprias mudanças mesmo, e vai aprender também a respeitar as mudanças do outro, as transformações do outro, as diferenças que a gente tem com os outros, né? Um ano para a gente aprender de fato a respeitar as diferenças, a enxergar o outro não como um inimigo, mesmo que ele pense diferente de nós, mas apenas como uma pessoa que pensa diferente de nós, que tem vivência diferente, né? Que tem experiências diferentes. Então, a gente não precisa viver nessa guerra que ultimamente a gente vive, né? E aqui é um livro que fala exatamente de transformações, de se transformar, de aprender com a vida, com as consequências dos nossos atos. Então é um livro de fato que vai trazer essa discussão também muito importante hoje em dia. Orlando, venham ler comigo Orlando em 2023. E por fim, uma literatura nacional publicada em 1938, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui ele vai trazer um grupo de retirantes tentando fugir da seca. Então a gente vai aprender muito não só sobre a miséria humana em vários sentidos, não só a miséria falando em termos financeiros, não, mas a miséria mesmo de propósito de vida, até mesmo de saídas, sabe, para aquela vida ali que as pessoas levam, a miséria humana mesmo de uma forma geral. A gente vai refletir muito sobre isso e também nós vamos colocar o dedo na nossa ferida, pelo menos é isso que eu vou propor lá no clube, que a gente coloque o dedo na nossa ferida e pense no que a gente contribui para essas misérias humanas e o que a gente pode de fato fazer, não ficar empurrando a solução sempre para outras pessoas, para outros entes, mas o que a gente pode fazer para transformar o mundo num lugar melhor, com menos sofrimento, né? O que está dentro ali dos nossos limites, lógico que os nossos limites são pequenos, né, normalmente, mas o que a gente pode fazer para não ficar só reclamando e de fato ter uma atitude ativa mesmo diante dos problemas mesmo que a gente vê à nossa volta, diante do sofrimento do outro. Esse livro aqui tem muito esse potencial de nos fazer enxergar o outro, que às vezes é invisível pra gente, né, na correria do nosso dia a dia. Eu não digo nem por egoísmo nosso, não, às vezes sim por egoísmo nosso, mas às vezes pela correria, pela falta de tempo, a gente tá tão querendo resolver a nossa própria vida que a gente não enxerga o outro. E esse livro aqui, ele tem esse potencial de nos fazer enxergar o outro. E, enfim, é um livro que eu acho que vai ser o mais tocante mesmo do ano lá no clube. É uma leitura que promete fortes emoções e que eu espero que você leia comigo lá no clube. Ou pelo menos, como eu falei, que você leia esse e todos esses outros livros aqui que eu indiquei para vocês nesse vídeo, tá bom? O convite está feito. No dia 5 de janeiro a gente abre as inscrições para o clube. E aí tem um workshop gratuito para vocês antes ainda da abertura do clube, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!